Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa vai ser sobre seguros, sobre o Eagle Insurance e para a nossa conversa temos cá a Michelle Faria Ramney. Então, bem-vinda. Obrigada. E então vamos falar um pouco sobre o que é o Eagle Insurance. Eagle Insurance é uma companhia de seguro que começou há 2 anos e num lado eles ajudam pessoas com seguro para a casa e para o carro e depois no meu lado nós ajudamos pessoas a achar seguro para o Medicare. Exatamente, que é tanto importante. E então, Michelle, como temos a ver, o vosso escritório é em Providence. É East Providence. Sim, mas vocês têm clientes em todos os lados, não é? Sim, temos clientes em Rhode Island, em Massachusetts, Connecticut, Flórida, por todo o lado. Exatamente, mas a tua parte de especialidade é seguros de saúde. Sim, absolutamente. E especificamente Medicare. Exatamente, e nós sabemos que este mundo de seguros é tão complicado, principalmente os seguros de saúde, não é? Sim. A gente nunca sabemos, está sempre mudanças, e então a tua especialidade é simplesmente o Medicare, não é? Eu gosto de simplificar o processo do Medicare, não é? Há muitos... É um processo muito complicado e há pessoas que pensam que vão ter penalties e não sabem se devia aplicar aos 65 anos ou se podem deferir o Medicare sem penalty. Eu gosto de explicar isso tudo e depois ajudar as pessoas a achar um seguro que vai acompanhar o Medicare, porque o Medicare sozinho não é suficiente. Exatamente, e o que acontece é que muitas pessoas, nós sabemos que continuem a trabalhar por causa dos seguros, não é? Que nós temos a ver, principalmente nos Estados Unidos, os seguros é um assunto tanto complicado que nós vemos no centro diariamente o que acontece. E então, quer dizer, tendo tu, falando português, ajudar a nossa comunidade, tanto em Rhode Island como também aqui em Massachusetts e nos outros lados, é fazer o assunto do Medicare para não ser tanto complicado, como nós sabemos, é um bicho de 7 cabeças que a gente temos a ver, neste país as pessoas têm que ter seguro, não é? E estes seguros complicam a vida de muita gente, não é? E então, o que acontece, vamos falar um pouco sobre, por exemplo, se a pessoa quer reformar-se aos 62 anos, o que é que pode acontecer com os seguros? Aos 62? Sim. Quando uma pessoa reforma-se com 62 anos, se a companhia deles não continua a oferecer seguro, eles têm que comprar seguro privado. Sim. Até aos 65 anos. Exato. Depois, 13 meses antes deles fazerem os 65 anos, eles podem aplicar para o Medicare, para a parte A e para a parte B. Sim. Mas normalmente o Medicare só começa no primeiro dia do mês que eles fazem 65 anos. E depois o Medicare só cobre 80% e não cobre remédios e não oferece dental, não oferece nenhum serviços assim. Só é importante achar um seguro que vai acompanhar isso. Sim, e o que acontece muitas vezes, eu vou usar principalmente a minha família como exemplo, não é? O meu pai, a fábrica fechou e aos 62 anos ele decidiu fazer a reforma, mas a minha mãe continua a trabalhar para continuar a ter os seguros. Por exemplo, a minha mãe trabalhou principalmente por causa dos seguros que tinham, que o meu pai tinha que esperar então até aos 65 anos, não é? Isso também, isso fica um pouco complicado, não é? Porque o Medicare, o que é o Medicare? E então vamos falar exatamente, o Medicare, o teu trabalho principalmente do Medicare, vamos dizer o que vamos fazer no exemplo, não é? Uma pessoa chama e quer saber mais sobre o Medicare, o Medicare paga 80%, não é? Sim. Sim, o Medicare, há um custo para o Medicare. O Medicare Parte A é de graça se uma pessoa tem contribuído 40 quarters, ou tem trabalhado 10 anos. Depois, a parte B, todos nós pagamos para a parte B. Sim. E aquilo é dependente de quanto uma pessoa fez 2 anos antes. Sim. Eles vão ver do que é que uma pessoa fez nos taxes e dependente disso, há diferentes níveis. O mínimo é $164 por mês e 90 centavos. Este ano, aquilo pode mudar de ano a ano. E depois, se uma pessoa qualifica para assistência do Estado, de Massachusetts ou de Rhode Island,
o Estado às vezes pode ajudar a pagar por essas $164,90. Depois, isso só cobre uma pessoa 80%. Só depois há diferentes seguros que uma pessoa pode comprar para cobrir as outras 20%. Sim. Há seguros que custam mais por mês e cobre 20% completamente. E depois há outros seguros onde uma pessoa não paga nada por mês, sim, mas tem copagamentos quando vai ao doutor. Só pode ir ao especialista e pode pagar entre $30 e $45, dependente do seguro que eles escolhem, dependente do estado onde eles vivem. E o que nós fizemos é, nós vamos ver os doutores que eles têm, sim, vamos ver os remédios que tomem e vamos depois achar o seguro que vai trabalhar melhor para essa pessoa, para a situação deles. Exatamente. Então nós representamos várias companhias de seguro. Nós somos uma companhia, como é que se diz, neutrais. Somos sim, neutrais, não é? O nosso trabalho é para achar o seguro que é melhor para você, acerca do que você precisa para cobrir os vossos remédios e os doutores. Exatamente, só vocês não é nenhum seguro particular. Por exemplo, quando vocês fazem o acesso ao cliente, não é? Vocês automaticamente vejam qual é os remédios que a pessoa está a tomar, qual é os médicos que a pessoa tem, porque há certas pessoas que estão a tomar mais remédios, têm certos especialistas conforme a doença que a pessoa tem, e então, baseado nessa informação que tu tens, não é, do cliente, automaticamente vocês têm uma lista de seguros e vão navegar o sistema, não é? Vão navegar o sistema para saber, olha, a senhora, por exemplo, está usando tem esta doença e tem este especialista e tem estes remédios, não é? Este seguro é o melhor que você tem, pode escolher, que vai ajudá-lo com menos de dinheiro, não é? Porque nós sabemos que, no fundo, não é? As pessoas automaticamente vejam qual os que vão pagar menos, mas às vezes há certos seguros que a pessoa paga menos, mas não têm os remédios. E é isso que fica um sistema tanto complicado, não é? Mas tendo uma pessoa como tu, Michelle, que pode ajudar a ver exatamente qual é os seguros que tem, qual é os seguros que vai ser melhor para assistir a pessoa, conforme, e então é isso então as pessoas têm a oportunidade de ver quais são os melhores, mas precisam daquela ajuda, não é? Como já que é tanto importante ter essa ajuda, como tu, Michelle, sendo uma especialista que conhece todos estes seguros, tu tens uma oportunidade de poderes ajudá-los a escolher o seguro que melhor satisfeita o orçamento do dinheiro que a pessoa tem, mas principalmente os remédios que a pessoa toma. Sim, claro. Quando uma pessoa está a trabalhar, nós temos um HR que ajuda-nos a escolher o seguro entre a nossa companhia, não é? Sim. E depois uma pessoa torna 65 e não tem aquela ajuda. Estão sozinhos para ter que navegar o sistema de Medicare sozinhos. E isso cria muita ansiedade e há muita confusão. E nós estamos cá para simplificar isso tudo. Exatamente. A ansiedade é uma coisa que é tanto importante, que é exatamente o que acontece no Centro de Assistência ao Imigrante. Nós temos, por exemplo, um total de 3.000 clientes, pessoas de terceira idade que frequentam o centro, e uma das razões principais que vão ao centro é exatamente por causa de seguros de saúde, que é um sistema tanto complicado, e principalmente como a pessoa tem uma certa idade, não é? Muitas vezes quando vão ao centro, e a Lúcia Oliveira, que é a coordenadora do programa da terceira idade e também um Shine Counselor, que também faz mais ou menos esse tipo de serviço, nós temos a ver uma das coisas, um dos maiores assuntos que as pessoas vão ao centro é exatamente por causa dos seguros. Não sabem como o seguro para escolher. Por exemplo, talvez este ano não tenha essa doença, mas, por exemplo, tem outra doença, e automaticamente é sempre bom, anualmente, ver qual é os remédios que está a tomar, qual é os médicos que agora, porque às vezes o assunto da saúde da pessoa
pode mudar com os anos, não é? E é isso que é tanto importante, ter todos os anos ver quais são os seguros que têm, quais que não têm, quais os remédios que estão a tomar, quais são os especialistas, que isso muda. E aí, principalmente, nós estamos a ver diariamente no centro, e isto é tão bom, ter essa ajuda, porque as pessoas, quando chegam a uma certa altura, nós sabemos que os seguros de saúde é um assunto tão complicado e uma coisa que a pessoa tem que viver com isso, não é? Sim. Não há maneira de simplificar este assunto de seguros, então isso é tanto importante. Vocês também fazem isso em Rhode Island, não é? Vocês Sim. têm muitos clientes de Rhode Island? Temos muitos clientes de Rhode Island e Massachusetts principalmente, mas também estamos em outros estados, e é muito importante ver a vossa situação de ano a ano. Você disse isso e é importante, porque uma pessoa pode ter, os remédios podem mudar, ou podem necessitar uma operação para o ano que vem. E é importante sempre ver a vossa situação de ano a ano. E nós ajudamos as pessoas também de ano a ano para ver se o seguro que têm agora vai trabalhar para o ano seguinte. Isso. E é muito importante ver essa situação e segurar que vai trabalhar para o ano que vem. Exatamente, e mesmo entre os seguros, não é? Nós temos a ver que eles mudam também. Sim, claro, podem ter planos novos, podem subir os copagamentos, podem tirar remédios fora da lista, só é importante saber, e isso começa em outubro, é outubro 15 até o dia 7 de dezembro, que uma pessoa pode fazer as mudanças para o primeiro do ano. Exatamente, exatamente. E o que acontece também às vezes é que as pessoas que não fazem isso, que não fazem essa avaliação dos seguros, o que acontece é que pode algo acontecer, a pessoa vai buscar os remédios à farmácia, chega lá, eles estão a pedir mais dinheiro. Exatamente. Ou não estão a cobrir esse remédio. E não estão Só a cobrir pode ser um ou outro. Exatamente, e às vezes podem ter o genérico, não é? Porque não assim, e às vezes a pessoa fica tanto, e às vezes, como nós sabemos, principalmente com a nossa comunidade da terceira idade, o dinheiro que recebem por mês não é, às vezes, não dá muitas vezes para pagar os remédios, não é? É que essa avaliação anual é tanto importante, e uma das coisas que eu digo sempre à nossa comunidade, para fazerem isso, para verem o centro ou chamar aqui para a Michelle, para automaticamente ver quais são os seguros que são melhores, que vai certificar a situação de cada pessoa. E o que acontece é que às vezes as pessoas não querem surpresas, não é? Pois. Quando chegam à farmácia e sabemos que é tão caro, os seguros são tão caros. Agora vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com a Michelle. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.